Opa, aqui é o Timóteo, aqui é o professor mais uma vez com vocês, dessa vez para resolver toda a parte de combinatória da minha apostila 1. Então, para você que está precisando de exercícios aí para o Enem, para praticar a combinatória, eu tenho essa minha apostila, né, que tem 25 questões lá de 5 assuntos recorrentes no Enem, e eu tirei 5 questões de combinatória que eu coloquei nessa minha apostila 1 lá para resolver aqui com vocês. E vamos lá, vamos resolver toda essa parte de combinatória da minha apostila, que a primeira questão já é uma questão do Enem, e fala assim: um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango, não quadrado, com pedras nos seus vértices. De modo que dois vértices consecutivos, ou seja, dois vértices um do lado do outro, tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter. Então, o artesão vai ter esse formato de joia aí. E lembrando de uma coisa, a cor da joia daqui não pode ser igual à cor daqui, tá? De frente a frente nada impede, mas as laterais, essas de mesmo vértices adjacentes, uma próxima da outra, elas não podem ter a mesma cor. Uma segunda observação interessante que a gente vai ter melhor é que essa joia, se eu pego ela e dobro ela de lado, é a mesma joia. E também se eu dobro ela assim, se eu viro a frente dela de baixo para cima e de cima para baixo, também é a mesma joia. A gente vai ver isso melhor agora, ó. Veja o seguinte, para solucionar essa questão, sempre dois vértices opostos, pelo menos, na verdade, dois vértices opostos serão iguais. Como assim? Vou mostrar. Vou colocar dois vértices opostos diferentes. Obviamente, se esses dois são diferentes, eu tô afirmando que esses dois têm que ser iguais. Mas vamos tentar não ser iguais para me contradizer? Pode ser? Vamos lá. Se aqui é vermelho e verde, então aqui eu posso colocar que cor? Somente azul. Eu não posso colocar nem vermelho nem verde aqui, porque ele falou que os próximos não podem ser iguais. Então aqui só pode que cor? Azul. Tá. Nesse daqui só pode que cor? Azul também. Não pode nem vermelho nem verde, justamente pelo mesmo motivo que aqui não pode nem vermelho nem verde. Então, logo, esses dois serão azuis. E, mesma coisa se eu fizer ao contrário, né? Se eu fizer, por exemplo, esses dois aqui diferentes, aqui também vai ter que ser azul e azul, pela mesma justificativa. Não tem como dois vértices ter todos os vértices, todos diferentes, e os opostos também, um de frente para o outro, sempre diferentes. Então, pelo menos, vai ter dois iguais. Pode ser também que os dois, esse seja igual a esse seja igual a esse também, a gente vai ver esses casos ali na frente. Sabendo dessa condição, a gente começa a montar a questão. Porque, ó, vou pegar logo esse igual a esse. De quantos modos esses caras podem ser iguais? Eu posso ter azul e azul, verde e verde, vermelho e vermelho. Então, são três maneiras que esses caras podem ser iguais. Então, são três maneiras de eles serem iguais. E aí, eu vou fazer logo um caso que esses dois aqui, já que esses aqui são iguais, esses aqui são diferentes. Então, iguais e diferentes. De quantos modos diferentes esses caras aqui podem ser? De um modo só. Poxa, professor, mas se você colocar, sei lá, verde e verde aqui, pode ser azul e vermelho ou vermelho e azul. Certo, só que lembra que eu falei lá no começo? Esses caras, vermelho e azul, azul e vermelho, é o mesmo formato de joia, basta eu virar essa joia. Observe, na hora que eu coloco aqui, ó, verde e verde, e eu boto vermelho e azul, se eu pego esse cara aqui, eu tô com essa joia assim, e eu viro ela ao contrário, vai ser a mesma joia. Então só tem uma maneira desses dois caras aqui serem diferentes, já que esse aqui é verde, só sobrou duas cores, que é o vermelho e azul, e para eles serem diferentes só tem uma maneira, não tem duas. Essas duas maneiras aqui são iguais, então essas duas aqui é uma só, então só tem uma maneira desses caras serem diferentes. Aqui tem três maneiras desses caras serem iguais, logo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter três aqui, e simultaneamente o caso delas diferentes são casos que estão ocorrendo ao mesmo tempo, são simultâneos, então é esse caso e esse caso, regra do you ou, multiplica então 3 vezes 1 igual a 3, a quantidade de casos desse tipo aqui. Vamos para o próximo caso. O que é que vai acontecer no segundo caso? Agora, se esses dois eram iguais, agora eu vou fazer esses dois iguais. E aí, pelo mesmo motivo, se esses dois são iguais, tem três maneiras diferentes, são três cores diferentes desses caras serem iguais, então 3. E pelo mesmo justificativo anterior, só tem uma maneira desses caras serem diferentes. Vê que antes eram eles iguais e esses diferentes. Agora são esses iguais e esses diferentes. Eu mudei a situação da minha joia. Então, para esses caras serem iguais e esses diferentes, mais uma vez é 3 para cá e 1 para cá. Então, o que acontece? Eu tenho 3 vezes 1, né? É esse e esse, ou esse e esse. A ordem dos fatores não altera o produto. 3
vezes uma quantidade de casos aqui, são 3 casos. E agora vamos para o terceiro e último caso, o caso mais interessante, que é quando agora eu tenho os dois iguais, esse igual a esse igual a esse. Então o que é que vai acontecer? Quando eu pego aqui na vertical esse igual a esse, são quantos casos que eu tenho? Inicialmente são 3, eu tenho 3 cores para esses caras serem iguais, show de bola. Só que, para os laterais serem iguais, sobraram quantas maneiras? Pô, lembra que aqui é 3 e aqui vai ser 2. Lembra que o que acontece? Se esses daqui são iguais, eu já usei uma cor para cá. Esses daqui tem que ser iguais, mas de cor diferente desses, porque os vértices não podem ser iguais, né? Os vértices adjacentes. Então, se eu colocar azul aqui, por exemplo, só vai ter vermelho e verde. Né? Se eu coloco verde, só vai ter vermelho e azul. Se eu coloco vermelho, só vai ter azul e verde. Então, sempre que tem 3 casos para cá, só restam 2 casos para lá. Então, são quantos casos simultaneamente que estão ocorrendo aí? São 3 casos aqui e 2 casos para lá. 3 vezes 2, 6. Então, tratando dos meus 3 casos, na primeira situação, igual, diferente, eu tenho 3 casos. Igual na horizontal, diferente na vertical, também 3 casos. Igual na horizontal, igual na vertical e na horizontal. 3 vezes 2 eu tenho 6 casos. Então, totalizando, 3 mais 3 desse aqui, mais 6 daquele lá. Então, tem um total de 12 casos. E dá para eu matar essa questão do Enem rapidinho, facinho. Alternativa correta, letra B de bugado. Show de bola? Então, tendo essa questão, vamos para a segunda, que também é uma questão do Enem. Ó, a segunda questão, essa questão do Enem, é uma questão muito boa, que fala o seguinte: um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos os 16 lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Sempre vai ser tudo caso simultâneo, né? Tipo, ele não pode repetir filme, não é um caso ou outro caso, não. São coisas que acontecem simultaneamente. Ele vai escolher 2 filmes e depois mais 2 filmes e depois 2 filmes. Então é uma coisa encadeada com a outra, né? Ele escolhe uma e depois a outra. Então vamos ter basicamente um monte de multiplicação nisso aí. O que é que vai acontecer? Primeiramente, ele vai escolher um de ação e um de comédia. E vão acontecer simultaneamente. Então, regra do i e do ou aqui multiplica. E vai acontecer esse e esse. Massa. Então, quantos de ação ele pode escolher? Ele tem 8 de ações que ele pode escolher, mais 5 de comédia que ele pode escolher. Então, eu tenho inicialmente 40 casos que podem acontecer na primeira alocação de filme. Só que depois ele vai devolver esses aqui e vão vir mais 2 casos. Então, vai vir mais um filme de ação e mais um de comédia. Então, se ele já assistiu um e não pode mais repetir, essa aqui só vai ter quantos filmes para ele assistir agora de ação? Só restam 7 filmes de ação e 4 de comédia, porque ele também não pode repetir o filme de comédia, ele não pode repetir nenhum filme. Então, se ele já assistiu esse, ele vai jogar esse fora, né? Vai devolver esse e vai pegar agora o próximo filme que não pode ser igual ao anterior. Massa! E aí, então, são 8 filmes, 7 filmes, né? Então, 5 filmes de comédia, joga um fora, vai ficar só 4 filmes de comédias. E aí, sucessivamente, né? Depois ele vai ter mais outro filme de ação e de comédia, e agora só restam 6 e 3 de comédia. Depois só restam 5 de ação e 2 de comédia, depois 4 de ação e de comédia, e aí morreu. Porque se ele acabou de assistir o último de comédia, o que é que ele vai assistir agora? Drama. Então agora ele vai ter um filme de ação e um de drama. E quantos filmes de ação ainda resta para ele? Restam 3 filmes de ação. E de drama, ele vai começar agora. Tem quantos filmes de drama? Tem 3. Então ele vai começar assistindo o primeiro dos 3. Então são 3 de ação e 3 de drama. E aí, de novo, ó, quantos vai ter de ação agora? Só restam 2 de ação. E de drama, se ele já assistiu um, também só resta outros 2. E aí, se ele já assistiu mais um, só resta mais um de ação. E por fim, o último de drama. E aí acabaram todos os 16 filmes desse cara. E aí, veja que são todas situações simultâneas. É essa escolha e essa escolha. É esses 2 filmes e esses 2 filmes. Esses 2 filmes e esses 2 e esses 2 e esses 2. É tudo simultâneo. Então multiplica todo mundo aí, né? Princípio fundamental da contagem. E aí o que acontece? Se eu multiplicar todo mundo, dá pra gente olhar de uma maneira bem estratégica para essas multiplicações. Observe. Na hora que eu vou olhar 8 vezes 7, ó, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Cara, o que é isso?
8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é 8 fatorial. Então, essa primeira multiplicação aí, 8 fatorial. Se eu olho para o 5, a mesma coisa. Ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial. Agora, se eu olho para a multiplicação agora do 3, ó, aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Né? Era para ser, primeiro de drama, né? Drama. 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu teria também 3 fatorial. Então, eu tenho 8 fatorial, 5 fatorial e 3 fatorial, todos multiplicando aí. Então, como é que eu faço para marcar? Só olhar as alternativas. A alternativa correta, letra B de bugado, mais uma vez. Questãozinha de Enem, fácil de matar. Massa? Então agora vamos uma questão agora estadual aqui da Universidade de Medicina daqui de Alagoas. Ó, o que acontece? A Uncisal, ela tem uma questão que é assim. Um anagrama é transposição ou rearranjo, né, de letras de uma palavra ou frase, com o intuito de formar outras palavras ou frases com ou sem sentido. Um aluno ficou interessado em descobrir quantos são os anagramas da palavra uncisal, né, nome da universidade, inclusive, que começa com vogal ou termina com consoante. Fazendo os cálculos corretamente, esse aluno obterá como resultado o número. Então ele vai encontrar uma certa quantidade aí e vamos ver o que acontece. Ó, quando eu vou pegar a palavra uncisal, ela tem 7 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Massa. Então eu tenho 6 traçozinhos de anagramas que eu vou trabalhar. Show de bola. O que é que vai acontecer então? Vou distribuir essas letras aqui embaixo de modo embaralhado, só que vai ter uma regra. A primeira regra é que ou é vogal ou é consoante no final. Ou é vogal no começo ou é consoante no final. Né? Vou ter uma regra do ou aí, vou ter que somar casos. Então o que é que vai acontecer? Quando eu pego aqui com a vogal no começo, então eu vou colocar como regra a vogal no começo. Bom demais. A vogal no começo aqui como regra, eu tenho que contar quantas vogais eu tenho, ó. 1, 2, 3. Eu tenho 3 vogais. Então são 3 possibilidades inicialmente que eu tenho para colocar vogal aí. Então se eu coloquei vogal aí, o resto pode ser qualquer coisa. Desde que não repita. Obviamente eu não posso colocar tudo não. É uma letra para cá e as outras vão sendo distribuídas. Então uma letra para cá. E aí se tem 7, eu já usei uma letra. Restam quantas letras? Restam 6, sem regra alguma. Então restam 6 para colocar aqui. Se eu usei mais uma, restam 5. Se eu usei mais uma, restam 4. Restam 3, restam 2. E por fim eu coloco a última letra. Então só resta uma letra aí. Sem regra alguma, tá? Para o final. Então, inicialmente é a regra só para vogal, depois eu vou fazer a regra para consoante. O que é que vai acontecer então? Se eu tenho vogal todas multiplicadas aqui, né? É todo mundo multiplicando, mais uma vez, princípio fundamental da contagem, né? Tem esse caso e essa letra, e essa, e essa. São todas letras que vão ser postas simultaneamente. Eu multiplico todos esses casos. O que é que vai acontecer? 3 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos tentar fazer da maneira mais estratégica possível. Aqui eu costumo pegar as melhores potências de 10, né? Eu vou, por exemplo, pegar logo aqui. 6 vezes 5, isso aqui dá 30, massa. Show de bola. Isso aqui dá 30, eu tenho, ó, 6 vezes 4 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 2 dá 72. Então eu tenho 72 vezes o 30. Só que 72 vezes 3... é 216, né? 7 vezes 3 dá 210, dá 21. E 3 vezes 2 dá 6. Então tem o 216. Só que é 30. Então é 2160. Então é a quantidade desse pessoal aqui. Massa. Agora vamos fazer a regra da consoante. Com a consoante, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar a consoante lá no final e vou fazer a mesma distribuição. Quando eu coloco consoante, se tem 3 vogais e tem 7 palavras, então são 4 consoantes. 7 letras, na verdade, né? Então eu tenho 3 vogais, 7 letras, então são 3 vogais e 4 consoantes, né? Então são 4 consoantes que eu tenho para poder colocar aqui. E mais uma vez, basta distribuir o pessoal que restou. No caso, restaram 6 letras, eu vou distribuir. Então 6 para cá, 5, 4, 3 e a última letra eu coloco. Show de bola, coloquei elas aí. Mesma situação da vogal, são todas simultaneamente aplicadas, é todo mundo na regra do I aí, eu vou multiplicar todo mundo, então vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes o 4 de novo, e vamos mais uma vez ser estratégicos na nossa multiplicação, ó, 6 vezes 5, 30, beleza, só multiplicar o resto, ó, 4 vezes 3 dá 12, né, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 4, quanto é que dá 24 vezes 4, ó, 4 vezes 4, 16, beleza, então vai 1. 4 vezes 2 dá 8, com 1 dá 9. Então 24 vezes 4 dá 96. Show de bola. 96 vezes 30, eu faço 96 vezes 3. Então, vamos lá. Como é que vai ser 96 vezes 3? Ó, 9 vezes 3 dá 27. Massa.
E 6 vezes 3 dá 18. Então 27, 18. Só que não é 27, é 270, né? Então 270 mais o meu 18, isso vai dar o quê? Vai dar 288. Show de bola. Só que não é 3, é 30. Se é 30, então vai ficar 2.880. Massa. Multipliquei todo mundo, tem vogal, tem consoante. Só que, pensa o seguinte. Pensa aqui, vai ter que gastar conjunto nessa questão. Olhe como. Porque na hora que eu faço essas vogais aqui, eu não coloco regra para aqui pro final. Pode ser que aqui, ó, eu só tenho 3 vogais, eu já usei uma, né? Restaram mais 2 vogais. Então pode ser que aqui tenha alguma vogal, mas como também não tem regra, pode ser que tenha consoante. E isso é um problema. Por que que isso é um problema? Porque se aqui tem consoante, eu já fiz o caso aqui embaixo que tem consoante, ó. E também, mesma coisa, se eu coloquei alguma consoante para cá, pode ser que tenha alguma vogal aqui. Então eu estou repetindo casos aqui. Como assim eu estou repetindo casos? Observe. Na hora que eu vou olhar o pessoal que tem vogal, vou colocar 2 casos aqui de conjunto. Só, o pessoal que tem vogal, o pessoal desse lado de cá. O pessoal que tem consoante, no final é o lado de lá. Na hora que eu pego o pessoal de vogal, vê que o pessoal de vogal, eles podem, talvez, ter uma consoante aqui. Tem o caso que tem uma consoante aqui. Então, tem um cara que tanto é vogal quanto é consoante, que é o cara que está aqui no meio. O mesmo para consoante. Tem um cara que está aqui na consoante, tem consoante aqui no final, e que pode ser que ele tenha vogal no começo. Então ele também vai estar nos 2 casos. Então na hora que eu somo isso com isso, ou seja, eu vou somar esse conjunto com esse conjunto. Opa, eu vou estar somando esse cara aqui 2 vezes. A gente vê muito isso em conjunto, né? E tem até umas regrazinhas pro pessoal que já trabalha a contagem. O pessoal já faz direto essa conta aqui, já subtraindo. Eu estou explicando por que a gente subtrai, né? Então, primeiro a gente pode ser que tenha consoante aqui, pode ser que tenha consoante aqui. E se esses casos estão ocorrendo 2 vezes aqui, eu tenho que tirar uma vez ele, porque eu estou somando 2 vezes. São casos repetidos. Logo, aqui no meio é o pessoal que é vogal e consoante, né? Vogal no começo e consoante no final, ao mesmo tempo. Então, eu tenho que tirar esses casos. E como é que eu faço? Simplesmente eu coloco a vogal no começo e a consoante no final. Se eu colocar a vogal no começo, o que é que vai acontecer? São quantas vogais que podem ser postas no começo? São 3 vogais que podem ser colocadas no começo. E são quantas consoantes que podem ser colocadas no final? 4 consoantes que podem ser colocadas no final. E o resto? Distribuo livremente, né? Porque já usei 2, então das 7 restaram 5, né? Então, beleza. Então vai ser, sobra 5 para cá. Já usei mais 1, resta 4. Usei mais 1, resta 3. E por fim, a última letra aqui. Então, eu posso distribuir as 7 dessa maneira, tal que seja uma vogal no começo, uma consoante no final. Então, são quantos casos que vai ocorrer? Vou multiplicar mais uma vez, todos os casos simultaneamente que eu estou colocando aí. Então, vai ser 3 vezes 15, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 4. Vamos ser estratégicos mais uma vez aqui, ó. 4 vezes 5 dá 20, show de bola. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 2 dá 18. 18 vezes 4, opa. Quanto é 10 vezes 4? 40. E 8 vezes 4, 32. 40 com 32, 72. Então, 72 vezes 2, 144. Só que não é 2, né? Que é 20. Então, bota o 0, então vai ficar 1440. Então, eu tenho 1440 casos. Massa. Então, eu vou somar esses casos e esse caso aqui vai ser somado 2 vezes aqui no meio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um desses casos para não somá-lo 2 vezes, né? Vai ser esse mais esse menos um desse aqui, né? A regrazinha de conjuntos que a gente tem. Então, vai ficar esse mais esse menos um dos casos que está se repetindo. E aí, a alternativa correta vai dar, essa aqui vai dar 5.040, né? E aí, quando eu tiro o 1.440, isso aqui vai dar 3.600. Alternativa correta, letra A, de aprendendo. Show de bola, então vamos para a nossa 4ª questão, que agora é uma questão feita por mim, baseada em algumas das outras questões do Enem. Então vamos lá, vamos fazer essa próxima questão, ó, que é o seguinte. Ela fala que na dança de salão é comum que o par seja composto por um homem e uma mulher. Uma certa turma de salsa, composta por 10 homens e 8 mulheres, inclusive salsa é meu gênero predileto, foi incentivada a vencer as barreiras do preconceito. Então, durante uma música, eles deveriam convidar pares para dançar, porém com uma condição: não poderia formar casais, homens com mulheres. Então, sendo assim, quantas duplas poderiam ser formadas no salão? Então, só pode homem com homem e mulher com mulher, tá? É a ideia para poder vencer o preconceito que muita gente tem, que acha que é só homem com mulher. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho 18 pessoas no salão. Se eu tenho 18 pessoas no salão, vamos lá, eu tenho que formar pares inicialmente. Não vamos colocar regra. Vamos colocar pares e aí a gente coloca a condição que ele não quer que ocorra. Então, para eu poder formar pares, se eu tenho 18 pessoas no salão, independente da regra, 18 pessoas eu vou ter sempre que escolher 2 para poder formar o par.
Concorda? Então sempre eu tenho que escolher duas pessoas, não importa a ordem, né? Se Timóteo dança com o Eudênio e o Eudênio dança com o Timóteo, é um par só, isso é uma escolha só, tá? Então não importa a ordem dessa escolha, o que importa é que seja duas pessoas. Então, se eu tenho 18, eu vou escolher, ó, o símbolo escolhe 2. 18 escolhe 2. Isso é o quê? Combinação, né? Isso é uma combinação. Então o que é que vai acontecer? 18 escolhe 2, isso aqui vai ficar o quê? 18 fatorial, né? É o primeiro fatorial dividido pelo segundo fatorial, e aí o primeiro menos o segundo fatorial. Show de bola. Então 18 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 18 menos 2 fatorial, né? Eu tiro a permutaçãozinha. Na verdade tem uma permutaçãozinha aí que a gente acaba tirando, porque a ordem deles não importa. Massa. Então essa é a quantidade de coisas, a quantidade de pares que eu posso formar com todos os casais. Só que aí o professor falou o seguinte, ó, vamos só terminar essa conta aqui rapidinho, né? 16, massa. E aí o professor falou o seguinte, não pode ser homem com mulher. E como é que eu formo pares de homens com mulher? Eu tenho 10 homens no salão e tenho 8 mulheres no salão. Então dos 10 homens, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que formar um par com uma mulher. Né? Uma mulher formar com um par. Então eu tenho que formar um par, duas pessoas. Então eu vou ter que escolher um homem pra cá. 10 eu vou escolher um, obviamente são 10 maneiras de escolher isso. E das 8 eu vou escolher uma, eu vou escolher uma mulher. Então são 8 mulheres que eu posso escolher. Então eu posso formar 80 pares, né? É esse cara com essa mulher. Então, simultaneamente, eu tenho 80 pares de homens com mulher que eu posso formar. Só que esses caras eu não quero. Esses caras eu não quero porque o professor disse que não pode. Então, o que é que eu vou fazer? Do meu total, sem regra alguma, eu vou tirar os caras que o professor não quer que eu corra. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 18 fatorial dividido por 2 fatorial, 16 fatorial, menos o 10 vezes 8, que são os pares formados ali de homens e mulheres. E já posso direto marcar a alternativa correta, a letra C, de coisa. Foi uma questão do Enem, eu só fiz remodelar lá e colocar um pouquinho do que eu mais adoro aí, que é um pouquinho, na verdade, de dança de salão, que eu adoro. Enfim, vamos então para a quinta e última questão. Na quinta questão, ele fala o seguinte, ó. Uma confeitaria quer participar de uma feira de 3 pontos de venda. Uma na entrada, um no meio e um no fim da feira, colocando em cada um deles um bolo e uma torta. Para compor os pontos, ela prepara 6 bolos e 5 tortas, todos diferentes. Massa. As posições do bolo e da torta no ponto de venda são irrelevantes. Ou seja, se ele bota um bolo, uma torta e um bolo, essa ordem não importa, né? O negócio é que tem que estar lá, tem que estar em nenhuma das barraquinhas. A expressão que mostra a quantidade de maneiras que os pontos de vendas podem ser compostos é. Então, tem várias maneiras que ela pode fazer isso. O que é que vai acontecer? Ele tem 6 bolos e 5 tortas. E vamos lá. Primeiro, ela tem que escolher os bolos e também escolher as tortas. Então, ela tem 6 bolos, ela tem que escolher quanto? 3, porque são 3 pontos de venda. Então, dos 6 bolos, ela vai escolhe 3. Mais uma vez, uma combinação, né? Show de bola. E, simultaneamente, ela tem que escolher um bolo e uma torta. É um bolo e multiplica uma torta. Então, das 5 tortas que ela tem, ela vai ter que escolher 3 tortas para também colocar nos pontos de vendas. Massa. Só que aí eu tenho 3 pontos de vendas, né? Ou seja, vai ter 3 posições para torta e 3 posições para bolo. Então, eu tenho 3 bolos escolhidos e 3 tortas escolhidas. Mas não tenho 6 posições para encaixar, né? Na verdade, são 3 para o bolo e 3 para a torta separadamente, até porque a ordem deles na barraquinha não importa. Show de bola. Então, o que é que vai acontecer? Então, eu tenho 3 para o bolo e 3 para a torta. Eu tenho, ó, isso aqui, tem 3 para o bolo e 3 para a torta. E isso vai ser também simultaneamente ocorrendo com a escolha de bolo e torta, porque eu vou ter que escolher o bolo, escolher a torta e colocá-los na mesa. Então também são situações simultâneas que vai tudo ocorrer ao mesmo tempo. Regra do i e do ou, a gente multiplica. Então, esses 6 bolos aqui, ó, esses 3 bolos que ela escolher, ela vai ter que distribuir os 3 aqui. Então pode ser que ela coloque o primeiro bolo em uma das 3 barraquinhas e depois vai sobrar o quê? Um bolo, que ela tem 2 barraquinhas para escolher. Beleza, então para a próxima barraquinha ela tem 2 bolos que ela pode escolher. E para a próxima barraquinha, ela só agora restou um bolo, elas colocam um. A mesma coisa para a torta, então ela primeiro tem 3 tortas para colocar na primeira barraquinha. Depois, se ela já colocou uma aqui, só falta mais 2 tortas para colocar na próxima. E depois uma torta para colocar na próxima. Show de bola, então tá tudo ocorrendo simultaneamente, ela tá colocando aí. Então vou multiplicar todo mundo. Show de bola, e aí basicamente terminou nossa caixinha, só precisa deixar do jeito que a questão quer que a gente marque, né? Isso aqui é o que vai ocorrer, se a gente precisasse fazer conta, nós faríamos, mas isso aqui é uma combinação, né? Mais conhecida como combinação de 6 em 3. Massa. Multiplica, combinação de 5 em 3, show de bola. E isso aqui
É a permutação, né, cara? Na hora que eu tô permutando os bolos nas barraquinhas. Então, eu tenho uma permutação de 3 bolos. Então, são 3 bolos sendo permutados nas 3 barraquinhas. E eu tenho umas 3 tortas sendo permutadas em 3 barraquinhas. Então, também é uma permutação de 3. E aí ficaria a alternativa pra gente marcar a alternativa correta. Letra D, de doido. Enfim, olhando para isso aqui, o que, é que a gente consegue perceber? Que isso aqui é justamente o arranjo de 6 em 3, de 5 em 3. Ou seja, eu estou arranjando uma certa quantidade de bolos e tortas em 3 barraquinhas. Né? Eu tenho 6 bolos para arranjar em 3 barraquinhas. Por que, que eu arranjo? Né? Porque perceba que combinação vezes permutação, isso dá justamente o arranjo dos 6 bolos em 3 barraquinhas. E a combinação de 5 tortas em 3 barraquinhas, né? A combinação permutadas em 3 barraquinhas, é o arranjo das 5 tortas nas 3 barraquinhas, então isso também poderia ser visto como um arranjo sem problema algum, poderia ter feito a questão de trás para frente, né, como assim? Ter feito ela na forma de arranjo e aí distribuir esse arranjo como permutação vezes combinação, não teria problema algum, tá? O que importa é que a alternativa correta é a letra D, de doido, dessa última questão da lista de combinatória do professor. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de você até aqui no vídeo. E aí vai estar aqui o link embaixo da descrição do meu site, onde você pode fazer o download de toda a minha apostila 1 para poder praticar e exercitar para o Enem. Que é através do exercício prático acho que a gente mais se prepara para o Enem, tá? E quanto mais a gente faz de uma coisa, mais habituado com ela a gente fica, mais natural se torna pra gente. E quanto mais natural a gente se torna a fazer esse tipo de questão, significa que a gente vai ficar mais habituado e mais natural a gente fazer essas questões também no Enem. Então a gente vai ser muito mais rápido, já vai ter o raciocínio pronto e montado na cabeça na hora de solucionar as questões. De qualquer forma, mais uma vez, um grande abraço do professor e até a próxima.